bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando que vocês estão me assistindo, tá bom? Eu sou a professora Jéssica, como vocês já sabem. Vamos dar continuidade hoje à aula de Direito Penal, né? Na verdade, é um pouco de Direito Penal, um pouco de legislação extravagante, porque a gente vai falar hoje, né, continuando o nosso assunto, sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. A gente tinha parado no artigo 12A. Então, eu vou dar prosseguimento aos principais artigos com vocês e depois nós vamos fazer 4 exercícios para prepará-los, né, para as provas, né, para a prova e para a banca UniOeste, né, que é uma banca um pouco mais assertiva quando a gente fala dos direitos, né, direito penal, constitucional, ela é mais assertiva, cobra a literalidade da lei. E quando a gente fala de português, matemática, exatas, ela aprofunda um pouco mais. Só que quando a banca cobra a letra de lei, é um pouco mais fácil da gente avaliar, né, a forma como ela vai perguntar, né, nas questões, nos exercícios. Então, é um pouco mais fácil da gente analisar, né, porque a gente foca nos artigos mais importantes, dá ênfase naquilo que precisa ser destacado e, né, bate nessa tecla até chegar o dia da prova. Então, vamos lá? Vamos continuar aqui. Artigo 12A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. A criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são as DEANs, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Artigo 12b, vetado, parágrafo 3º. A autoridade policial poderá, olha só, artigo importante, poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Artigo 12c. Verificada a existência de risco atual ou iminente, à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. Imediatamente. Domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, olha que importante. No momento em que há esse risco atual ou iminente, né, à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher e dos seus dependentes, o agressor ele tem que ser imediatamente afastado do lar. Então, é uma obrigatoriedade, de imediato ele tem que ser afastado do local, né, de convivência da esposa, no caso, da ofendida, né? E por quem ele vai ser afastado? Pela autoridade judicial, pelo magistrado, né, juiz, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, pelo policial, olha só, até o policial militar, o policial civil podem desempenhar esse papel. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Como no Brasil, em vários municípios menores, pequenininhos, a gente às vezes tem a falta, né, de efetivo, não tem um delegado, não tem um magistrado, né, que atua ali naquela comarca, quem que vai poder afastar o agressor, né, do local de convivência da ofendida? O policial militar ou o policial civil, né, que estiver ali lidando com aquela ocorrência. Mas são casos, né, são exceções, né, quando não tiver, no caso, esses outros meios, né, quando não tiver ali um delegado atuante ou uma autoridade judicial atuante. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz ele será comunicado no prazo máximo de 24 horas. Prazo importante. Então, gravem esse prazo. 24 horas, tá? E decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.
Então, ele tem 24 horas para ser comunicado, tem 24 horas para decidir se ele vai fazer a manutenção, né, da medida protetiva, no caso do afastamento do agressor, ou se ele vai revogar, né, a medida aplicada, e ele tem ainda que dar ciência ao Poder Judiciário, né, ao Ministério Público. Então, Poder Judiciário não, né, ao Ministério Público. Ele tem que dar ciência de forma concomitante. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade, né, da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Olha essa parte que é importante. A gente vai fazer uma questão depois justamente sobre isso, para vocês verem como que um parágrafo, a letra de lei, ela pode ser cobrada na prova. Tá? Então, nos casos de risco à integridade física da ofendida, ou a efetividade da medida protetiva, o que não vai ser concedido ao preso, né, ao agressor, ao autor? Liberdade provisória. É um benefício que não será concedido a ele. Agora, a gente parte para uns artigos muito importantes, que é do artigo 13 ao artigo 28, tá? Que vai falar sobre os procedimentos da Lei 11.340 de 2006. Então, vamos lá. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, olha aqui que importante, poderão ser criados por quem? Pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais, eles poderão realizar-se em horário noturno, olha que importante, gente, em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 14-A. A ofendida tem a opção de propor uma ação de divórcio, muita gente não sabe disso, que ela pode propor essa ação de divórcio, ou uma ação de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, olha que informação importante, é um recurso que a mulher tem no momento em que ela é atendida, inclusive ela tem que ser orientada, tá, pela autoridade policial ou pela autoridade judicial, pelas pessoas que estiverem ali na delegacia especializada de atendimento contra a mulher, ou de atendimento à mulher, né, que sofre violência doméstica. Ela tem que ser orientada de que ela pode propor essa ação. Ela pode propor uma ação de divórcio, uma ação de dissolução de união estável, né, para não permanecer com esse vínculo, né, com o agressor. Só um minutinho, gente, que a bateria... Deixa eu conectar. Então, ela tem que ser avisada de que ela pode propor essas ações. Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Aí, quando a gente fala em partilha de bens, aí sim não compete, né, aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação ela terá preferência no juízo onde estiver. Olha só. Artigo 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado. Por opção da ofendida, olha aqui que importante. O juizado do seu domicílio ou de sua residência, tá? Então, a sua casa ou sua residência, do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda, onde ocorreu, né, aquela possível agressão, ou do domicílio do agressor. Então, aqui a gente está falando da competência, né, para o ajuizamento da ação perante o juizado.
Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Então, olha que pegadinha que eles podem colocar na prova. Eles podem colocar aqui, depois do recebimento da denúncia, ou até o recebimento da denúncia, né? Que também se torna certo, porque tem que ser antes do recebimento da denúncia, né? Então, eles podem colocar depois, eles podem colocar depois do oferecimento da denúncia ou antes do oferecimento da denúncia, trocar recebimento por oferecimento. Então, uma coisa que vocês têm que gravar. Quando que a vítima pode se retratar? Ou seja, quando que ela pode renunciar à representação, né? Ou seja, retirar, por exemplo, uma queixa, né? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, quando que ela pode renunciar a essa representação? Ela pode até o prazo, né? Antes do recebimento. Antes do recebimento da denúncia. Não é antes do oferecimento, depois do oferecimento ou depois do recebimento. Gravem a palavra antes e recebimento da denúncia, porque certamente é algo que pode cair na prova de vocês. Artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Espancou a mulher, né? Bateu, agrediu, feriu, praticou algum tipo de violência, né? Das violências ali elencadas no artigo 7º, salvo engano, né? Da Lei 11.340. Você vai, ao invés de cumprir a pena privativa de liberdade, você vai pagar 2 cestas básicas, como se resolvesse a vida da mulher, né? Não pode, é proibido, é vedado. Não pode ter pena de cesta básica, muito menos a pena isolada de multa, tá? Então, você vai ser liberto, né? Você vai ser solto se você pagar ali R$1.500, R$1.000, R$2.000. Não pode. Por quê? Porque é vedada a aplicação. Então, esse artigo também é importante, tá, gente? Agora a gente passa para uma parte importantíssima, que é a parte das medidas protetivas de urgência, né? Que são aquelas medidas que vão desempenhar um papel efetivo, né, de proteção à mulher que sofre violência doméstica ou que já sofreu alguma agressão, algum tipo de violência por parte do agressor. Então vamos lá, artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz em que prazo? No prazo de 48 horas, tá? 48 horas que o magistrado tem para quê? Conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Então, ele tem 48 horas para decidir sobre a aplicação daquela medida protetiva de urgência. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, da ação de divórcio, da ação de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Que mais? Ele tem 48 horas para quê? Para comunicar o MP, para que ele adote também as providências cabíveis nesses casos. E também ele tem 48 horas para determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Se o agressor está em posse ali de arma de fogo, o juiz também tem 48 horas, né, para determinar a apreensão imediata dessa arma. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Então, é necessário, ali, para você conceder uma medida protetiva de urgência
que o MP se manifeste? É necessário uma audiência das partes, uma manifestação expressa do MP? Não, não é necessário. O que precisa ser feito? O MP, né, o Ministério Público, precisa ser comunicado, mas não é um pré-requisito obrigatório, tá, para a concessão de medida protetiva de urgência. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, então você pode aplicar uma, duas, três, podem ser isoladas ou cumulativas e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário, a proteção da ofendida, dos seus familiares e do seu patrimônio, ouvido sempre quem? O parquet, que é o Ministério Público. Parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas, olha aqui, no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Ah, nunca que uma medida protetiva ela vai ser indeferida. Não, ela pode ser indeferida. Em que caso? No caso em que, a partir da avaliação, né, da autoridade ali, em questão, né, a partir dessa avaliação, é constatada a inexistência, por exemplo, do risco à integridade física, à integridade psicológica, à integridade sexual dessa mulher. Não é constatado nenhum tipo de risco, então a medida vai ser indeferida, tá? Porque também pode estar ocorrendo ali uma acusação injusta, né? Então, não é cabível que seja aplicada uma medida protetiva nos casos em que não há necessidade também. Então, por isso que, às vezes, pode ocorrer de uma medida ser indeferida também. Parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência, elas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Então, vamos lá. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência do inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Então, não precisa existir nada disso. Não precisa existir ainda a tipificação, o ajuizamento de uma ação penal ou uma ação cível. O inquérito policial pode ainda não ter sido pronto, né? Registro de boletim de ocorrência, nada disso é um pré-requisito para que haja a concessão da medida protetiva de urgência. Porque o caráter principal de uma medida protetiva é a urgência em estabelecer a segurança daquela mulher. Então, você tem uma certa urgência, uma certa necessidade maior em querer proteger aquela mulher. Então, você vai esperar, por exemplo, ajuizar uma ação penal, o inquérito, você vai esperar a realização do BO, né, a confecção do BO, você vai esperar esse trâmite moroso para que aí sim seja concedida a medida protetiva. Nesse ínterim, a mulher pode ter morrido já, né, por um ataque, por uma outra violência, por uma outra tentativa, né, por parte do autor. Então, o caráter da medida é a urgência, é o estabelecimento da segurança dessa mulher que sofre violência doméstica e familiar no período mais rápido possível, né, quanto antes. Então, por isso que tem esse parágrafo aqui. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, né? Artigo 20. Em qualquer fase, olha que importante esse artigo. Em qualquer fase do inquérito policial, o inquérito policial é formado por várias fases, em qualquer fase dele ou da instrução criminal,
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo magistrado de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Então, é em qualquer fase do processo. Você não precisa ser, tem que ser depois disso, antes daquilo, nesse momento específico. Não, é em qualquer fase. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva, se no curso do processo ele verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, tem uma medida protetiva sendo aplicada contra o fulaninho. O juiz, ele pode revogar essa prisão preventiva? A gente está falando da prisão, né? Não da medida. Mas fulano teve ali uma prisão preventiva decretada. Ela pode ser revogada pelo juiz? Pode. Se existir um motivo justificável ali, pode. Assim como ele pode decretar ela novamente se outras razões elas sobrevierem, né? Se ele fizer algo que justifique uma nova prisão preventiva, aí o juiz pode aplicar novamente. Então, o juiz pode revogar, como decretar novamente a prisão preventiva do autor, né? Do ofendido ali, do agressor, perdão. Artigo 21. A ofendida, porque quando a gente fala ofendido ou ofendida é a vítima, né? E não o autor. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, para ela ficar sempre ciente, né? Sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. É claro, né, gente? Ela apanhou, por exemplo, ela sofreu uma agressão, independente do tipo da agressão. Ela ainda vai ter que entregar intimação, notificação para o agressor, mesmo se ela era esposa, se é ex-mulher, se era namorada, se era ficante, enfim, estabeleceu ali uma relação afetiva, né, com o cara, né, por exemplo, ela não tem a obrigação de entregar intimação ou notificação, né, não faria nenhum sentido. Então, ela não pode, justamente para ter ali a sua integridade preservada. Agora a gente parte para as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor a fazer certas coisas. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz ele poderá aplicar de imediato, ou seja, na hora, ao agressor, em conjunto ou separadamente, olha que importante, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Então, o que o juiz ele pode aplicar de forma isolada, né, ou de forma conjunta? Ele pode aplicar suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, né, nos termos da Lei número 10.826, se eu não me engano é o Estatuto do Desarmamento. Ele pode aplicar também o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. O juiz também pode decretar proibição de determinadas condutas, entre as quais a linha A, aproximação da ofendida dos seus familiares, das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Então, às vezes, já teve casos, por exemplo, do juiz ter que decretar o afastamento da mulher, né, para com o seu agressor, porque eles faziam um curso na mesma faculdade. Então, esse caso foi aqui do estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eles faziam, né, o curso na mesma faculdade e sempre que tinha prova, eles sentavam ao lado dela. Não tinha mais relacionamento, eles não estavam mais juntos. Ela havia já pedido, né, medida protetiva contra ele, e aí o juiz ele teve que estabelecer uma metragem específica, né, para que na sala de aula ele sentasse, por exemplo, na última carteira e ela na primeira,
para que ele não tivesse contato com ela, não ficasse próximo. E aí, salvo engano, depois até ele teve que trocar de sala, né? Então, gente, é bem específica essa questão, justamente para que a mulher, ela seja protegida, ela seja afastada, né? Porque ficar perto, às vezes, para o agressor é uma forma de intimidação, né? Uma forma que ele tem para intimidar, para assustar, para ameaçar. Às vezes ele nem parte para o ataque, para a agressão de fato, mas é um tormento psicológico, né, para aquela vítima. Então, é necessário sim estabelecer o limite mínimo de distância, metragem. Contato com a ofendida também, né? O juiz ele pode determinar que o agressor ele se afaste, que ele não tenha contato com a ofendida, com seus familiares, com as testemunhas por qualquer meio de comunicação, computador, telefone, rede social, tudo. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Que mais que o juiz pode determinar? Restrição ou suspensão de visitas aos filhos, aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, porque essas agressões, essas atitudes podem afetar e afetam muito as crianças envolvidas, né, nesse processo. Então, o juiz ele pode sim restringir e suspender as visitas, né, de forma temporária, do pai, né, ou do responsável ali, né, que estava agredindo aquela vítima, dos dependentes menores. Pode determinar, sim, o afastamento, a suspensão das visitas. Prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Então, o juiz pode determinar o pagamento, né, de prestação de alimentos. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E o acompanhamento psicossocial, que é uma das partes, acho que mais importantes desse agressor, né, uma das partes mais importantes da lei, que fala ali o que o magistrado ele pode fazer, né? Ele pode sugerir ali, sugerir não, ele pode determinar que o agressor ele faça. Então, ele vai ter que fazer, por exemplo, um acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então, é uma das partes mais importantes, que é onde aquele agressor ele vai ter ali pelo menos uma diminuição do erro ali que ele está cometendo ao realizar aquela agressão, né? Porque muitos pensam que eles estão educando a vítima, muitos pensam que o que eles fazem é certo, ou que, eu não bati, eu só xinguei, eu não parti para agressão, eu só ofendi, mas isso é um tipo de violência. Então, é nesse acompanhamento psicossocial que eles aprendem, né? Que eles têm ali a chance de entender o erro que eles cometem para que não se repita. Então, vamos lá, parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, olha só. Essas medidas, né, que eu acabei de ler para vocês, elas não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou outras circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada a quem? Ao MP. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1º, né, do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, o juiz ele comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato, olha só, o chefe dele, né, o superior imediato do agressor, responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência. Olha que importante. Então, ali, por exemplo, um guarda municipal, um policial militar, um policial civil, um delegado, não interessa, um agente da PF, um PRF, bateu na mulher, cometeu uma agressão, a violência doméstica familiar. Ele vai ter o porte suspenso? Vai ter a arma retirada? Vai,
Vai ter restrição do porte de armas? Vai. E quem é o responsável por fazer com que essa medida ela seja cumprida de fato? O seu superior hierárquico imediato, tá? Ele vai ter a restrição do porte, ele não vai ter mais a arma da corporação, ele devido, né, a uma determinação judicial, e quem vai estabelecer nesse efetivo cumprimento vai ser o seu superior imediato, hierárquico, né, o seu superior hierárquico imediato. E se ele não fizer isso, aí ele responde por prevaricação ou desobediência, o chefe do agressor nesse caso. Então, essa medida é muito importante, justamente para fazer com que, por mais que aconteça muito ainda no Brasil, principalmente nos órgãos, né, de segurança pública, é uma medida justamente existente para que não ocorra, né, para que não se utilizem das armas cauteladas, né, em serviço para realizar alguma loucura, né, contra a mulher, para realizar alguma agressão maior, uma violência, um homicídio ou um feminicídio. Então, essa é uma medida do parágrafo 2º, ela é muito importante, tá, gente? Muito importante. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei 5.869, que é o CPC. Agora a gente vai falar das medidas protetivas de urgência à ofendida, tá bom? Então, estamos no artigo 23. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e os seus dependentes a um programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Olha só. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Muito importante que quem que sai da casa é o agressor, não é a vítima, tá? Então, se ela teve que sair temporariamente até o afastamento do agressor, beleza, mas depois ela deve ser reconduzida com os seus filhos para o seu lar, né? Então, é uma medida que deve ser aplicada. Outra medida, né, que o juiz ele deve aplicar: determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, tá bom? Determinar a separação de corpos, muito importante, e determinar a matrícula dos seus filhos em uma instituição de educação básica mais próxima da sua residência ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Então, é necessário que a matrícula dos filhos da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ela seja determinada, tá? E não depende da existência de vaga. Ah, não tem vaga? Vamos criar uma vaga então, tá bom? Independente da existência de vaga. Justamente para que ela tenha uma facilidade maior, ela fique mais próxima dessa escola, ela não tenha que se deslocar muito na hora de levar e buscar os seus filhos. É para ajudar, tá? Sempre para ajudar essa mulher. Artigo 24. Vamos lá. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens, da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz ele poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Então, ele pegou TV, pegou geladeira, pegou sofá, levou tudo da casa dela. Então, o que vai ser aplicado pelo juiz, né? Restituição dos bens indevidamente subtraídos. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Olha só, então esse inciso é importante para fazer com que o agressor
ele não se aproveite ali da situação para celebrar contratos de compra e venda dos imóveis que eles têm em comum, né? Eles têm uma casa, por exemplo, a casa é dos dois, e aí ele vende a casa. Ele não pode fazer isso, tá? É decretada a proibição temporária de celebração de atos de compra e venda, locação de propriedade de imóveis, né? Que tenham ali a propriedade em comum dos dois, que sejam de propriedade dos dois. Então, é casa, carro, imóvel, enfim, tudo que for dos dois, né? Tudo que pertencer aos dois, vai ter ali uma proibição temporária de celebração contratual, justamente para que a mulher ela não saia lesada, né? Ela não seja prejudicada nesse caso. Inciso 3º, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Inciso 4º, prestação de caução provisória, né, mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. E o parágrafo único, deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. A pena, gente, para o descumprimento de medida protetiva de urgência é uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, gravem esse prazo, tá? 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial, ou seja, o magistrado, poderá conceder a fiança, tá, gente? Então, é só o juiz que pode conceder fiança, em caso, né, de prisão em flagrante. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Tanto na esfera civil como na esfera administrativa, elas são acumuláveis. Então, o disposto nesse artigo não vai excluir a aplicação de outras sanções. Agora a gente parte para a atuação do Ministério Público, no artigo 25. O que fala, gente, sobre a atuação do MP? O MP intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26. Caberá ao MP, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Então, o MP ele pode requisitar o apoio dessas outras forças, desses outros serviços. O que mais o MP pode solicitar? Ele pode fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato, na hora, ele pode adotar medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Olha que importante. O que mais ele pode? Ele pode cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse cadastramento ele vai gerar o quê? Estatística. Então, é por isso que a gente tem ali vários manuais, vários documentos produzidos pelo Ministério Público justamente para identificar a quantia de mulheres, a quantia de atendimentos realizados, a quantia de ocorrências estabelecidas, a ocorrência de boletins de ocorrência efetuados, confeccionados, justamente para gerar estatística e fazer com que nós, cidadãos, tenhamos acesso, tenhamos uma perspectiva da gravidade da situação que envolve ali todas as mulheres, a prática da violência,
familiar, a prática dessa violência doméstica e o quão recorrente ela é a cada ano que passa. Então, esse cadastramento é feito pelo Ministério Público e ele também é competente, né, para fiscalizar esses estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Assistência judiciária, né? Como que funciona a assistência judiciária a essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar? Artigo 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, olha só, em todos, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá, é uma obrigatoriedade, gente, prestem atenção a esses verbos, deve, necessita, precisa, é obrigatório que, então deve é obrigatoriedade. Deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. Então, é uma obrigatoriedade o acompanhamento, o fato dessa mulher estar acompanhada de advogado. Ela precisa estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais. Artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública, ou de assistência judiciária gratuita. Então, ela faz uso ali da justiça gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. O que é um atendimento humanizado? É você prezar pela não revitimização dessa mulher. Não ficar ali voltando na mesma história várias vezes. Fazer com que essa mulher dê 10 depoimentos, 15 depoimentos para pessoas diferentes, reconte novamente essa história várias e várias vezes. Isso é um tratamento desumano, faz com que ela passe ali por um processo de revitimização. Ela volta à história, ela revive aqueles momentos. Então é interessante que ela realize um depoimento único ou fale sobre aquilo uma única vez para que ela não fique revivendo aquilo. Então é isso que a gente tem que colocar em mente quando a gente fala de atendimento específico, atendimento humanizado. É para que seja um atendimento que não ocasione revitimização na mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Vamos lá, dando continuidade. Da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar. O que é um atendimento multidisciplinar? É um atendimento que preza ali por várias áreas. Então, atendimento psicossocial, atendimento ali com psicólogas, atendimento com assistentes sociais, atendimento com médicos, né, com o SUS, dando suporte, dando apoio, a ser integrada por profissionais especializados aqui, ó, nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde, tá? Que foi o que eu acabei de falar. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições, que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos, olha só, mediante laudos, ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Então, gente, olha que importante. Compete a essa equipe fornecer laudos ou verbalmente em audiência, desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção, tudo voltado à ofendida, né, para atender essa vítima, voltados para o ofendido, o agressor e os familiares, com especial atenção a quem? As crianças e aos adolescentes, que são ali o ponto mais fraco, né? O elo mais fraco, mais fragilizado de toda essa questão. É claro que a mulher, ela está numa condição ali de extrema vulnerabilidade, mas criança, passar por essa situação, criança, adolescente passando por isso, gente, é muito grave, muito grave. Por isso que o atendimento precisa ser estabelecido de forma especial, de forma especializada. Artigo 31.
quando a complexidade do caso exigir uma avaliação mais aprofundada, o juiz ele poderá determinar a manifestação de um profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. E artigo 32, o Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá bom, gente? Então, olha, compete ao Poder Judiciário na elaboração, né, ali da sua proposta orçamentária, prever recursos justamente para manutenir, né, a equipe de atendimento multidisciplinar, para que as mulheres, as crianças, os adolescentes que passem por essa situação, né, que estejam ali abarcados pela Lei 11.340, eles tenham um bom atendimento, eles tenham um acesso a profissionais qualificados, né? Então, isso envolve gasto, envolve contratação, envolve dinheiro. Então, é previsto ali, né, os recursos, né, para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar. Agora a gente parte para as disposições transitórias. E aqui eu vou elencar com vocês os artigos mais importantes, tá bom? Vamos ver aqui. Dá para trabalhar todos com vocês. Vamos lá. Disposições transitórias. Artigo 33. Enquanto não estruturados, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Então, enquanto não tiver os juizados específicos, as varas, né, comuns, elas vão abarcar os casos de violência doméstica e familiar. Acontece muito isso em interior, quando você não tem ainda um juizado de violência doméstica e familiar específico para tratar dessas demandas. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e julgamento das causas referidas no caput. Título 7º, né? 7. Disposições finais. Artigo 34. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e dos serviços de assistência judiciária. Artigo 35. A União, o DF, os estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar, casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Olha que importante, gente, essas casas de abrigo. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 36. A União, os estados, o DF e os municípios, eles promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta lei. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida concorrentemente pelo MP ou por associação de atuação na área regularmente constituída há pelo menos quanto tempo, gente? 1 ano. Viu o prazo? Destaca. Você viu um prazo ali, destaca, porque é importante. Então, há pelo menos 1 ano nos termos da legislação civil. Parágrafo único.
O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Então, se não tem outra entidade com essa representatividade, aí sim, esse requisito, né, da pré-constituição, né, de 1 ano, ele pode ser dispensado. Artigo 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar, né, a gente falou sobre as estatísticas contra a mulher, serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, olha aqui, ó, nos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativo às mulheres. Então, olha como é importante essa estatística. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter as suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça, remeter as suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. Artigo 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após a sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do MP, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Olha só, gente, vigência 2022, então é muito importante que vocês olhem esses artigos que a vigência, que a redação, né, é dada assim de forma tão recente. Artigo 39. A União, os Estados, o DF e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implementação das medidas estabelecidas nesta lei. Artigo 40. As obrigações previstas nesta lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. E artigo 41 fala o quê? Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à Lei nº 9.099, né, que é a lei dos juizados especiais. Então, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, tá, gente? Não se aplica a lei dos juizados especiais cíveis e criminais, tá? Não se aplica. Então, é importante esse artigo e pode ser cobrado na prova de vocês. Eu falei que na próxima aula eu ia trazer alguns exercícios pra gente fazer. E é isso que eu trouxe hoje, né? Eu trouxe 4 questões pra gente ver como que as bancas, elas cobram essa legislação extravagante, né, essa legislação especial, que vai abordar, né, a questão da violência doméstica e familiar nas provas de concurso, principalmente nos concursos, né, de guarda municipal. Então, vamos lá. Preparei 4 questões, a gente vai trabalhar elas agora, começando daqui. Então, vamos lá. Essa é uma questão que foi cobrada em 2016, pela banca IDECAM. Eu não achei, tá? Não encontrei questões da banca UniOeste sobre a temática, né, da Lei 11.340. Não tem. Podem procurar nos sites, né, de questões, não tem. Então, eu peguei de outras bancas, mas abordando a mesma similaridade ali do estilo de cobrança. Né, o estilo de cobrança da UniOeste, no quesito direito, né, dos direitos, é literalidade da lei. Então, é isso que eu trouxe aqui para vocês treinarem, tá? Então, vamos lá. Questão de 2016 para o cargo de educador social da Prefeitura de Damianópolis, Goiás. Segundo a Lei 11.340, de 2006, capítulo 2, das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, artigo 7º, acerca das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, bora lá. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal? Sim,
A gente já pode colocar um V aqui. Deixa eu trocar de caneta, né? A gente já pode colocar um V aqui, porque essa tá certa. Então, sim. Deixa eu colocar aqui, né, também. V. Nossa, ficou horrível. Enfim. A violência psicológica, mas não qualquer conduta. As que causam diminuição da autoestima, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Gente, essa questão é complicada. Por quê? Nessa questão aqui, eles queriam a literalidade do artigo. E essa assertiva, ela tá correta? Tá, mas ela tá incompleta. E por estar incompleta, a banca considerou ela como falsa. Então, é uma questão difícil de se trabalhar. Não acredito que a UniOeste cobrará assim, mas foi cobrada aqui literalidade do artigo e a incompletude, né, digamos, o fato dela estar incompleta, levou a banca a considerar essa assertiva como falsa. Então, essa vai ser falsa. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja a participar de relação sexual não desejada, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Mesma coisa da anterior. Essa está incompleta, então a banca considerou errada. Depois vocês olhem o artigo 7º da Lei 11.340 e comparem essas duas assertivas, tá? Tanto a segunda como a terceira. Vejam lá no artigo o que está faltando. E aí vocês vão ver que ela está incompleta, por isso a banca considerou errada. Olha que questão maldosa. Porque se você analisar, as duas estão certas, né? Não tem ali algo falando algo errado, né? Algo inadequado na assertiva. O que está acontecendo ali é uma ausência, uma omissão, né? Faltou informação e por isso a banca considerou elas erradas. Continuando. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total, importante, parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Correto. Essa é verdade, né? É verdadeiro. E a última, a violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Verdadeira também, gente. Então, a sequência correta vai ser a letra A. Muita gente marcou a letra D, tá? Mas não é, porque a segunda e a terceira, elas foram consideradas erradas pela banca pelo fato de estarem incompletas, segundo o artigo 7º da Lei 11.340. Então, essas aqui estão erradas e a única correta ficou a letra A. Eu coloquei a justificativa no final, tá? Aqui, ó, artigo 7º da Lei número 11.340, literalidade do artigo. Por isso que elas foram consideradas incorretas, né? Falsas. Vamos lá, continuando. Peguei uma questão recente, né? Relativamente recente. Questão de 2021. Da banca objetiva. Essa banca realmente é muito objetiva, ela é bem assertiva mesmo. E é importante, né, a gente trabalhar com questões assim, porque elas vão direto ao ponto. Foi cobrado aqui para o cargo de guarda municipal de Cascavel, né, uma prova relativamente recente aí que a gente teve. Então, vamos lá. Considerando-se a Lei número 11.340 de 2006, né, Lei Maria da Penha, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, ou seja, a obrigação do delegado de polícia, né, ou do escrivão, ou do policial militar, dependendo, né, se não tiver ali delegado na comarca, entre outras providências. Então, o que o delegado ele deve fazer? Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato o poder legislativo.
Meio estranha essa, né, gente? Vamos lá. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal? Correto. Ele tem que fazer isso sim. Terceiro, fornecer transporte para a ofendida e os seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida? Correto também. Ele deve fazer isso também. O que está errado nessa primeira? Deve ser comunicado de imediato o Poder Legislativo? Não. Quem que deve comunicar ali de imediato? A autoridade policial deve comunicar de imediato quem? Ministério Público e Poder Judiciário. Tem que avisar o magistrado, o juiz e tem que avisar o parquet, que é o MP. Então não é Poder Legislativo aqui, comeu barriga. Então essa está errada. Tornando certo. Quais itens? Itens 2 e 3. E vai ser, então, a alternativa E. Essa tá errada, essa tá errada. Olha só, eliminando o item 1, vocês já eliminam 3 alternativas, tá? Também é legal fazer essas questões usando aí a eliminação, porque nem sempre a gente vai saber as 3, né? Às vezes cai um conteúdo ali que você não domina tanto, né? Então você acaba realizando muitas questões também por eliminação. Vamos lá para a terceira questão. Essa questão foi cobrada ali no ano de 2020 para o cargo de juiz substituto, olha só, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que cobrou. Banca FCC, uma banca considerada um pouco, né, complicada de se trabalhar também, mas que tem umas questões boas. Então vamos lá. Quanto às medidas protetivas de urgência, é correto afirmar que, então ele quer a correta. É correto afirmar que, indispensável, prévia manifestação do Ministério Público para a sua concessão, se requeridas pela ofendida? É indispensável a manifestação do Ministério Público? A gente viu que não, né? A gente viu que não. Serão aplicadas isolada ou cumulativamente, vedada a posterior substituição por outras, embora possível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das impostas? Não. A gente viu que não é vedada uma posterior substituição por outras. Posteriormente, se houver necessidade, né, se for o caso, dá sim para substituir ela por outras, né? Então, não vai ser também a B, não. C. Podem consistir na restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, dispensada a manifestação de equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar? Não, gente. Por quê? Pode restringir ou suspender as visitas aos filhos? Pode. Mas é dispensada a manifestação da equipe de atendimento psicológico ali, né, da equipe de atendimento multidisciplinar? Não é dispensada. Pelo contrário, ela é muito válida. As crianças, elas precisam, os dependentes, eles precisam passar ali por uma avaliação, né? Precisam dessa equipe de atendimento disciplinar, de atendimento psicossocial, de atendimento com psicólogas ou psicólogos especializados na área, né, de atendimento, para fornecer um apoio, um suporte a esses dependentes. Então, não é dispensada. Pecou aqui, ó. Aqui foi o erro. Continuando, letra D. A ofendida, salvo se defendida por advogado constituído, deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão? Ela deve ser notificada sim, mas não tem esse salvo se defendida por advogado constituído. Ela não precisa, né, tá ali sendo defendida por um advogado constituído para ser notificada desses atos processuais. Então, também não vai ser. Sobra para nós qual? A letra E, que vai ser a nossa resposta. E o que diz a letra E? Podem consistir na suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Então, olha que importante, gente. Essa vai ser a correta porque é a única que está integralmente certa, tá? Você pode ali suspender a posse, pode restringir o porte de armas, comunicando o órgão competente sobre a agressão, né, sofrida, sobre o motivo, né, justificável ali
para que esteja ocorrendo essa suspensão de posse ou restrição do porte, né? E nesse ínterim, o superior imediato hierárquico, ele deve prezar pela manutenção dessa regra, né? Deve prezar pelo cumprimento dessa medida judicial. Senão, ali ele pode até responder por uma prevaricação, por uma desobediência, né? Então, ficou como certa a letra E. E vamos ali para a nossa última questão, gente, que eu trouxe para vocês. Uma questão simples, né, da Banca Selecom, mas que também foi cobrada ali para o cargo de Guarda Civil Municipal, foi cobrado em 2020 pela Prefeitura de Boa Vista, né? E pode vir na prova de vocês uma questão também simples, cobrando ali a literalidade da lei. Vocês viram, né, que essas outras questões que eu trouxe foram 100% letra de lei, que é o perfil da Banca UniOeste, né? Então, vamos lá ver essa quarta e última questão. GG é preso por ter praticado crime previsto na Lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha, sendo requerido o relaxamento de sua prisão pelo advogado de defesa. Nos termos da Lei Maria da Penha, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedido ao preso o quê? Vamos lá. O afastamento do lar não é concedido ao preso? O afastamento do lar? Não. Não será concedido ao preso direito ao interrogatório? Não, ele vai ter que passar pelo interrogatório, sim, né? Vai ter ali o depoimento dele, vai ser ouvido da mesma forma. Não será concedido ao preso arrolamento de testemunhas? Também não. Então, a única que sobrou, né? O que não vai ser concedido efetivamente ao preso? Liberdade provisória. Ele não vai ter acesso à liberdade provisória, né? Se ele for ali, nos casos, né? Se ele for acusado ali por ter violado a integridade física da ofendida, ter descumprido, né, uma medida protetiva de urgência, nesses casos ele não vai ter ali o benefício da liberdade provisória. Gente, essas foram as questões, tá? Trouxe 4 questões para vocês treinarem, estamos em reta final, então é importante que vocês foquem nessas questões, nos pontos mais importantes, nos artigos mais importantes da Lei 11.340, Lei Maria da Penha finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, das aulas. Tivemos 3 aulas para abordar a Lei Maria da Penha de forma bem específica, bem pormenorizada. Trabalhamos 4 questões importantes. Então agora, gente, reta final, estudem os principais artigos, foquem nesses artigos do começo também, do artigo 1º ao artigo 8º, artigo 9º até o artigo 32 ali, que a gente destacou, né, eu e a professora Tati, nas aulas. Então, se preparem, foquem nas questões da Banca UniOeste. E é isso, gente, boa preparação, bom final, né, de preparação. E se dediquem nessa reta final que dará tudo certo para vocês. Fiquem com Deus e bons estudos!